Vamos começar então o título 2 da nova Lei de Licitações. Começar pelo capítulo 1 e nesse bloco nós veremos dos artigos 11 ao 17, que tratam do processo licitatório. Então, o artigo 11, ele traz os objetivos do processo licitatório. Quais são os objetivos? Por que se licita? Primeiro, para assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. O primeiro objetivo é que a administração pública consiga contratar com a proposta que seja mais vantajosa para ela, mais vantajosa para que ela obtenha os resultados que ela pretende, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto contratado. Também o objetivo do processo licitatório: assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Isso aqui está relacionado ao processo competitivo. A isonomia, os licitantes eles precisam estar em iguais condições. Claro, isso a nível de licitação, não a nível técnico. Cada licitante tem seu nível técnico, tem suas próprias qualidades pessoais. Mas o processo licitatório ele deve promover essa isonomia entre os licitantes, para que todos tenham o direito de mostrar suas habilidades, de mostrar igualmente suas habilidades, para que a administração selecione o que está mais apto a atender seu objetivo de forma mais vantajosa. Outro objetivo do processo licitatório: evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. O que é isso? É você contratar uma obra e o licitante dizer: não, vou fazer uma obra aqui de um hospital e vou lhe cobrar R$2.000. A gente sabe que R$2.000 não se faz uma obra, não se faz um hospital com R$2.000. Então, isso também é um problema, porque as chances disso dar algum problema no futuro são altíssimas. É impossível fazer isso. Então, o processo licitatório ele também tem o objetivo de evitar essa contratação com preço muito abaixo do normal, que é manifestamente inexequível essa obra, esse processo. E também evitar superfaturamento na execução dos contratos. Além de evitar o sobrepreço, também evitar o superfaturamento. E incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Esse é até um dos princípios do processo licitatório. O parágrafo único do artigo 11, ele traz que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controles internos, para avaliar, para direcionar e para monitorar os processos licitatórios e os contratos que advenham dele. Com o intuito de, para que isso? Para que sejam alcançados os objetivos estabelecidos, que a gente acabou de ver, os objetivos do processo licitatório, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias. Então, as contratações elas devem estar alinhadas ao que foi planejado estrategicamente e ao que foi estabelecido nas leis orçamentárias, e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. O artigo 12, ele traz algumas regras que devem ser observadas no processo licitatório. Primeiro, os documentos eles devem ser produzidos por escrito, com data e local da realização e assinatura dos responsáveis, data e local da realização da montagem do documento, da confecção do documento e assinatura dos responsáveis. Também deve ter outro requisito: os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Em regra, é o real, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. O que é que diz o artigo 52 desta lei? Ele trata das licitações internacionais. Ele diz que, nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Uma outra regra que deve ser atendida no processo licitatório: quando houver desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a qualificação do licitante e a compreensão do conteúdo de sua proposta, isso não vai acarretar o afastamento da licitação. Então, se o licitante
ele descumpriu algo ali formalmente, é um descumprimento, um desatendimento meramente formal, mas isso não comprometeu a aferição de sua qualidade. O licitante, é possível aferir a qualidade do licitante, mesmo com esse pequeno descumprimento. Também é possível compreender perfeitamente a proposta que ele ofertou. Então isso não vai importar o afastamento do licitante, nem a invalidação do processo. Vai continuar normalmente, o licitante vai continuar participando, porque o que foi desatendida foi uma exigência meramente formal. Ainda, no processo licitatório deve observar-se que a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular, ela pode ser feita diretamente pelo agente da administração, mediante a apresentação do original ou de declaração de autenticidade por advogado. Aqui precisa ser o advogado para declarar a autenticidade daquela cópia. Então, ou a pessoa ou o particular apresenta o original, ou o advogado do particular declara que aquela cópia é autêntica. Com isso, o agente da administração pode comprovar a autenticidade. Pode considerar que está comprovada a autenticidade daquele documento, sem precisar provar a autenticidade, sem que o particular precise comprovar a autenticidade por meio de registro em cartório, autenticação, nada disso, certo? E isso aqui é quando o advogado ele declara essa autenticidade, ele assume a responsabilidade pessoal por aquilo, certo? É a OAB dele ali que tá em jogo, por isso que a administração confia nessa declaração. Outro requisito a ser observado no processo licitatório: o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Lembra que a gente acabou de ver que, em regra, a autenticidade ela é provada, é o próprio agente da administração que comprova a autenticidade. Então, em regra, o reconhecimento de firma ele não é exigido, salvo se houver dúvida de autenticidade, ou se houver imposição legal, dizendo que precisa reconhecer firma em determinados casos. Aí não tem jeito, realmente precisa reconhecer a firma. Outro requisito do processo licitatório é que os atos eles devem ser preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Preferencialmente digitais, guarda isso aí. Outro requisito é, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar plano de contratações anuais. Então, existem documentos que formalizam demandas. Se o órgão está precisando contratar algo, comprar algo, primeiro ele formaliza aquela demanda, geralmente com o DOD, documento de oficialização da demanda. Então, a partir desses documentos de formalização da demanda, os órgãos que são responsáveis por por planejamento de aquisições de cada ente federativo, eles já podem elaborar um plano anual de contratações. Para que esse plano anual? Para racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, para garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e para subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, esse plano de contratações anual, ele tende a facilitar o processo licitatório, a buscar propostas mais vantajosas, a racionalizar as contratações, a garantir que as contratações estejam alinhadas ao planejamento estratégico, a subsidiar as leis orçamentárias, certo? É importante anotar que aqui é poderão, certo? Não é deverão. Os órgãos responsáveis pelo planejamento, eles poderão elaborar esse plano de contratações anual. O parágrafo 1º do artigo 12 diz que o plano de contratação anual ele deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Óbvio que se já fez o plano de contratações anual, ele deve ser observado pelo ente federativo e também deve estar divulgado e mantido à disposição do público. E o parágrafo 2º do artigo 12 diz que é permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da ICP, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Isso aí é um órgão relacionado à tecnologia da informação, que você não precisa se aprofundar.
mas é ele que certifica, ele que autoriza que as pessoas tenham uma assinatura digital. Então, lembra que em alguns momentos do artigo 12 nós falamos de assinatura, que os documentos devem ser assinados. O parágrafo 2º permite que essa assinatura seja digital. Também permite que a identificação seja digital, a identificação da pessoa, tanto a identificação quanto a assinatura, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Guarde isso aí. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, em regra. Por que em regra? Porque tem a ressalva. Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Tem que ter uma lei dizendo que aquela informação é sigilosa. Nada do agente público falar, essa informação aqui é sigilosa porque é imprescindível à segurança da sociedade. Não, quem tem que falar isso é a lei. Então, ressalvados esses casos em que a lei diga que deve ser sigilosa, ressalvados esses casos, os atos serão públicos. E a publicidade será diferida. Cuidado, isso aqui não é deferida, é diferida. Diferida significa postergada, significa atrasada. Então a publicidade, ela ocorrerá. Quanto ao conteúdo das propostas, depois da abertura das propostas. Então, até a abertura da respectiva proposta, o seu conteúdo não será público, será sigiloso. É uma carta que os licitantes enviam à administração, que vai ficar fechada até o momento de abrir. Por quê? Porque se quem enviar primeiro, a administração abrir primeiro, aquela informação ali começa a ser divulgada, indevidamente, claro, mas aquela informação ela corre o risco, melhor dizendo, corre o risco de ser divulgada, o que vai prejudicar o licitante que já mandou a proposta, porque aí os outros já vão saber o que é que ele mandou e já vão mandar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos o valor, então já tendem a ganhar. Por isso que existe esse sigilo das propostas. E também quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24. Então, a publicidade ela será postergada quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24, que é aqui diz o artigo 24. Diz que, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, nesse caso, o sigilo não prevalece perante os órgãos de controle interno e externo. Então, enquanto o artigo 13 diz que a publicidade será diferida, será postergada quanto ao orçamento da administração, o artigo 24 traz um caso em que o seu orçamento ficará sigiloso. Ele terá caráter sigiloso, desde que justificado. Só que esse sigilo ele não prevalece perante os órgãos de controle. Os órgãos de controle precisam ter conhecimento do orçamento, eles precisam fazer um controle, uma fiscalização mais forte. Então, para os órgãos de controle, tanto interno quanto externo, esse orçamento não é sigiloso. O que não significa que eles podem publicar, não é nada disso. É que o sigilo não prevalece para esses órgãos. Eles podem ter acesso, mas não podem divulgar também. Tomar uma aguinha. O artigo 14 traz algumas pessoas que não podem participar da licitação. O caput do artigo 14 diz que não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente. E aí ele traz uma lista de pessoas. Quem são? Primeiro, autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, independente de ser pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ele relacionados. Então, se a licitação tratar de uma obra que está relacionada ao anteprojeto, ou ao projeto básico, ou ao projeto executivo, o autor desse projeto ele não poderá participar da licitação. Certo? Também não poderá participar da licitação empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou projeto executivo, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessário. Da mesma forma, a empresa da qual o autor do projeto seja dirigente da empresa, gerente, controlador, acionista, detentor de mais de 5% do capital com direito a voto,
ou responsável técnico ou subcontratado. Então, se o autor do projeto for qualquer uma dessas coisas aqui da empresa, a empresa não pode participar da licitação, ainda que ela esteja em consórcio, ainda que essa empresa forme um consórcio com outras. Por isso que ele fala aqui, isoladamente ou em consórcio. Ainda no artigo 14, o parágrafo 2º diz o seguinte, ainda tem mais algumas vedações. Primeiro a gente vai falar do parágrafo 2º, que traz uma relação direta com o que acabamos de ver. A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa, a que se referem os incisos acima, que acabamos de ver, poderão participar no apoio das atividades. Então, eles não poderão participar do processo licitatório, mas poderão participar do apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação e de gestão do contrato. Afinal, foram eles que bolaram o anteprojeto, o projeto básico, o projeto executivo. Nada mais lógico do que eles ajudem, do que eles auxiliem, do que eles prestem apoio a essas atividades. Claro, nada é de graça, tudo tem que estar incluído, tem que estar no acordo, no contrato, tudo remunerado, tudo, enfim. Desde que sob supervisão exclusiva dos agentes públicos dos órgãos ou entidades. Então, quem vai supervisionar essas pessoas são os agentes públicos do órgão ou da entidade que está licitando. O artigo 14, ainda no artigo 14, nós temos aqui uma outra proibição. Não podem disputar a licitação ou participar da execução do contrato a pessoa física ou jurídica que, no tempo da licitação, estava impossibilitada de participar da licitação, em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Então, algumas infrações possuem como sanção a vedação, a proibição de participar de licitação. Então, as pessoas que foram proibidas de participar de licitação, tanto pessoa física quanto jurídica, não poderão disputar a licitação. Meio óbvio, mas a lei gosta de frisar algumas vedações. E o parágrafo 1º fala desse impedimento. Já tem outras vedações no artigo 14. Mas vamos pular aqui para o parágrafo 1º, porque fala diretamente desse impedimento aqui dessas pessoas. Esse impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica. Então, a pessoa A teve a sanção, não pode participar de licitação, e fala com a pessoa B. Pessoa B, me substitui aqui nesse processo, depois assumo, me substitui só no processo aí de licitação, depois assumo. Isso não pode. A lei também veda, já pensou nesse caso e já vedou isso. Então, esse procedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a sanção, burlar a efetividade da sanção. Inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que fique comprovado que o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante, desde que fique comprovado que isso aí está ocorrendo ilicitamente. Essa substituição está ocorrendo de forma ilícita para burlar a efetividade da sanção. Outras vedações do artigo 14, outras pessoas que não podem participar da licitação. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil, com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação. Então, aquela pessoa que mantém qualquer desses vínculos com o dirigente do órgão ou com a entidade contratante não pode fazer, o responsável pela licitação, né, a entidade que está fazendo a licitação, não pode também participar, não pode disputar a licitação. Também não podem participar da licitação empresas controladas, controladoras ou coligadas, nos termos da 6.404, concorrendo entre si. Então, na licitação nós não podemos ter empresas que sejam controladas, controladoras ou coligadas, concorrendo entre si. Por quê? Porque elas poderiam combinar o valor. Isso burlaria o sistema e faria com que a empresa, elas escolheriam entre si qual a empresa iria ganhar, ou poderiam escolher. E só texto de contextualização, essa lei 6.404, ela dispõe sobre as sociedades por ações. É uma lei gigante, maior do que essa lei de licitações. Naturalmente não vamos olhá-la aqui. Outra pessoa que é vedada de participar da licitação
é a pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravos e contratação de adolescentes, nos casos vedados pela legislação trabalhista. Então, se qualquer pessoa física ou jurídica foi condenada por uma dessas causas aqui, por uma dessas infrações, nos últimos 5 anos anteriores à publicação do edital, ela também não poderá participar da licitação. Ainda no artigo 14, nós temos os parágrafos 3º, 4º e 5º, que diz que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Então, se tem um grupo econômico que montou o projeto, o anteprojeto, então todas as empresas que integram esse grupo, elas são consideradas autores do projeto, autoras do projeto, também vedadas de disputar a licitação. O disposto nesse artigo não impede a licitação ou a contratação da obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, nas contratações integradas e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. Como assim? Bom, se a administração ela quiser fazer uma licitação para incluir, para ficar a cargo do contratado, a elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, e do projeto executivo, ela pode. Então, além de ele realizar toda a obra, o contratado ele também vai ter que montar o projeto básico e o projeto executivo. São aquelas contratações integradas. Então, isso é possível. Naturalmente, o disposto nesse artigo não impede as contratações integradas. Certo? E o parágrafo 5º do artigo 14 diz que em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional. Então, vai haver uma licitação ou uma contratação no âmbito de um projeto que está sendo parcialmente financiado por essa agência, ou por uma agência oficial de cooperação estrangeira, ou por um organismo financeiro internacional. Eles estão financiando parcialmente esse projeto. Com recurso do financiamento ou da contrapartida nacional, então, o recurso da contrapartida nacional ou do financiamento é ele que vai subsidiar, financiar essa licitação. E nessa licitação não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades, ou que seja declarada inidônea nos termos da lei. Então, quando o escopo ele fica internacional, ele ultrapassa o nível nacional, também devem ser observadas as sanções que foram impostas pelas entidades, pelas empresas que estão diretamente relacionadas a esse projeto, mas que estão a nível internacional. Então, tem que ser observada essa questão. Se a pessoa ela foi sancionada por essa entidade, ela não pode disputar a licitação. Certo? É um pouco confuso, mas é importante entender. O artigo 15, ele traz que, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, a pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Então, em regra, salvo vedação, então, em regra, a PJ ela pode participar de licitação em consórcio. Ela pode montar um consórcio e, com esse consórcio, participar da licitação. Consórcio é um conjunto de pessoas jurídicas, que às vezes elas precisam se juntar para conseguir atender tecnicamente alguma licitação, para participar de uma licitação. E, para isso, precisam ser observadas algumas normas. Quais são elas? Primeiro, a comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Então, os consorciados, as empresas... Só um instante. As empresas que fazem parte desse conjunto, desse consórcio, elas devem se comprometer à constituição do consórcio. Elas devem estar comprometidas com o mesmo objetivo, com o mesmo objeto. E o parágrafo 3º do artigo 15, ele traz diretamente uma observação sobre essa necessidade, esse requisito, que é: o licitante vencedor é obrigado a promover a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato
nos termos do compromisso que acabamos de mencionar, os termos do compromisso público ou privado ou particular de constituição do consórcio. Certo? Então, o licitante que vencer, ele precisa promover essa constituição e o registro antes da celebração do contrato. Ainda no artigo 15, temos outras normas a serem observadas para a participação de licitação em consórcio. Participação de consórcio em licitação, que é indicação da empresa líder do consórcio. Precisa ter uma empresa líder que seja responsável por sua representação perante a administração. É essa empresa líder que vai representar o consórcio perante a administração pública. E admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Então, a ideia do consórcio é justamente ter a aptidão técnica, financeira, para conseguir fornecer determinado objeto à administração. Naturalmente que, se você faz o consórcio, um dos principais objetivos é que você possa somar o quantitativo de cada consorciado em relação à habilitação técnica e em relação à habilitação econômico-financeira, para que todo o consórcio seja visto como um único licitante. Outras normas que devem ser seguidas para que a participação do consórcio em licitação é impedimento de que a empresa consorciada participe na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Então a empresa não pode participar do consórcio A e B e os dois consórcios estarem na licitação. Isso não pode. Também a empresa não pode participar do consórcio C e também participar isoladamente da licitação. Não pode. Então, ou ela participa dentro de um consórcio, ou ela participa sozinha, ou ela não participa. Certo? E deve haver uma responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na fase de execução do contrato. Então, os integrantes do consórcio, eles são responsáveis solidários pelos atos praticados pelo consórcio. Ainda no artigo 15, nós temos que o edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimos de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Então, para dar um nível a mais de dificuldade, já que os consórcios eles estão se juntando várias empresas, a administração ela deve estabelecer um acréscimo sobre o valor exigido para o licitante individual. Então ela diz, para o licitante individual, nosso nível de valor aqui, nosso nível de habilitação econômico-financeira é de 300 mil, mas para o consórcio é de 320 mil. Então, para consórcio, a habilitação econômico-financeira ela sofre um acréscimo de 10% a 30%. O parágrafo 2º diz que esse acréscimo não se aplica aos consórcios compostos por microempresas ou empresas de pequeno porte, desde que só haja elas no consórcio, desde que ele seja composto em sua totalidade por ME e EPP. Então, se tiver uma empresa que não seja microempresa, nem empresa de pequeno porte, nem pequena empresa, então o acréscimo vai se aplicar. Se só houver ME e EPP, o acréscimo não se aplica, porque um dos grandes objetivos da licitação é justamente beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte para que elas cresçam. E o parágrafo 4º diz que, desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer um limite máximo para o número de empresas consorciadas. Então não pode, por exemplo, algumas licitações pode ser que não seja vantajoso, que não seja viável muitas empresas consorciadas. Então, desde que haja uma justificativa técnica, o edital ele pode estabelecer um limite máximo. Assim, a gente só aceita consórcios de até 3 empresas, de até 5 empresas, de até 7 empresas, enfim, pode haver essa limitação. E o parágrafo 5º do artigo 15 diz que a substituição de consorciado, então fechou o contrato com o consórcio, mas uma daquelas empresas ali começou a vacilar, começou a
andar por outros caminhos aí pronto, precisou substituir, o consórcio decidiu substituir. Então, a substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante. Então, o órgão da administração pública precisa autorizar essa substituição. E essa aprovação ela é condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos requisitos da outra que ela está substituindo, tanto para efeito de avaliação técnica e os mesmos valores para efeito de avaliação econômico-financeira, para que não fique abaixo do que a administração contratou, certo? Então tem que sempre manter dali para cima, por isso que é no mínimo aqueles requisitos. Artigo 16 diz que os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando a constituição e o funcionamento da cooperativa obedecer às normas legais, especialmente essas 3 leis. Lei 5.764, que define a Política Nacional do Cooperativismo. Lei 12.690, que dispõe sobre a organização e funcionamento das cooperativas de trabalho. E a Lei Complementar 130, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Mas, basicamente, o que você precisa saber aqui é que a constituição e o funcionamento da cooperativa deve observar as normas previstas em lei, para que os profissionais organizados sob essa forma de cooperativa possam participar da licitação. Além disso, a cooperativa ela deve apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Então, a cooperativa ela deve demonstrar que efetivamente ela é uma cooperativa, que ela atua em regime cooperado e que ela reparte as receitas e as despesas entre os cooperados. Além disso, qualquer cooperado com igual qualificação, ele deve ser capaz de executar o objeto do contrato. Então, a cooperativa está lá e os cooperados, todos eles devem ser capazes de executar o objeto contratado, desde que possuam a mesma qualificação. Vedado a administração pública indicar nomes, indicar eu quero o cooperado tal, não pode. Se licitar com a agência, com a cooperativa, qualquer dos cooperados podem ser designados para executar aquele objeto, desde que tenha a qualificação necessária, claro. Ainda no artigo 16, um outro requisito para que as cooperativas participem da licitação é que o objeto da licitação ele se refira a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa. Então, no objeto social da cooperativa, deve conter esse objeto da licitação. Esse é um requisito para que a cooperativa participe da licitação. Passamos para o artigo 17, último artigo desse bloco, que trata de algumas das fases do processo de licitação. Importantíssimo esse artigo. Nós vamos depois detalhar cada uma dessas fases, mas de cara você já precisa saber quais são as fases do processo de licitação e qual é a ordem delas. Primeira, preparatória. Fase preparatória. Segunda, divulga. Fase de divulgação do edital. Então, primeiro você prepara internamente, isso ocorre internamente, você faz todo o planejamento, diz o que é que você precisa contratar, como você precisa, quais os requisitos você precisa. Preparou, divulgou. Divulga o edital de licitação. Divulgou, as empresas apresentam propostas. Tem uma proposta aqui e tal, minha proposta aqui é essa. Meu lance é esse aqui. Agora ela já tem o edital, que o edital é público, ele foi publicado. As empresas agora se embasam no edital para divulgar suas propostas. Divulgou as propostas, julga. Pronto, vamos ver aqui qual é a melhor proposta. A melhor proposta é essa aqui. Pronto, escolhemos da empresa A. Tá. Será que essa empresa está habilitada? A gente não olhou, né, se está habilitada. Vamos olhar então. Julgamos, vamos olhar agora a habilitação dela. Então é um processo de habilitação. Só que em alguns momentos, em algumas condições, esse processo de habilitação ele pode mudar de ordem. Essa fase poderá, mediante ato motivado, anteceder as fases de apresentação de proposta e de julgamento. Então, ele pode vir aqui para depois da publicação do edital, desde que isso esteja expressamente previsto no edital. Então, divulgou o edital, já pode partir para a fase de habilitação, para as empresas se habilitarem. Então, elas não vão nem mandar a proposta ainda, elas só vão, eu quero participar.
me habilite aí. A administração pública vai olhar os requisitos da empresa, vai olhar o que, é que a empresa é, quem é a empresa, e aí vai dizer, não, você está habilitada, pode mandar sua proposta. Aí ela manda a proposta e depois julga. E aí depois já habilitou, não precisa habilitar de novo. Já vem direto para a fase recursal. Mas, em regra, nós temos o julgamento e depois a habilitação. E aí passamos para a fase recursal. Fase recursal é as outras, tanto em nível de habilitação, então a própria empresa, se ela não foi habilitada, ela pode recorrer dessa decisão. Quanto das outras empresas podem recorrer do julgamento, pode recorrer da habilitação. Uma empresa B pode dizer, não, a empresa A não está habilitada não, vocês disseram que ela está, mas ela não está, por causa disso, isso e isso. Então, a fase recursal. E por último, a fase de homologação, onde o processo ele será homologado, onde uma autoridade vai chegar e vai dizer, o processo ocorreu de acordo com a lei, o processo é válido, está homologado. Isso acontece muito não. Isso também acontece com o concurso público. Depois que finaliza todo o concurso público, ocorre a homologação, quer dizer, o processo está válido, ocorreu de acordo com a lei, certo? Então, prepara, divulga, apresenta e julga. Habilita, recorre e homologa, certo? Preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento. Habilitação, recursal, homologação. Tem que guardar aí essas fases. Parágrafo 2º do artigo 17 diz que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a forma presencial, desde que motivada, só que nesse caso a sessão pública ela tem que ser registrada em ata e gravada em áudio e em vídeo. Desde que previsto no edital, na fase de julgamento, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante vencedor, provisoriamente vencedor, por que provisoriamente? Porque ainda não houve homologação. Então, na fase de julgamento, pode, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, analisar e avaliar a conformidade da proposta, mediante homologação de amostras. Então, podem ser solicitadas amostras ao licitante vencedor, provisoriamente vencedor. Podem ser solicitadas amostras, exame de conformidade, prova de conceito, para que a administração tenha como comprovar a aderência do licitante às especificações que foram definidas no projeto básico e no termo de referência. Parágrafo 4º do artigo 17 diz que, nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em forma eletrônica. Então a administração pode obrigar, esse processo aqui vai ser meio eletrônico, só vão valer atos eletrônicos. Aí o licitante, eu não sei usar o computador, problema seu. Contrate alguém que saiba ou cai fora. Então a administração ela pode determinar que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5º diz que, na hipótese excepcional da licitação presencial, que a gente viu, a sessão pública de apresentação das propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois do seu encerramento. Lembra que a gente viu que tem que gravar quando for presencial? Então, tem que juntar essa gravação aos autos do processo. Parágrafo 6º do artigo 17. Ele traz algumas condições para aceitação da administração. Então, a administração ela poderá exigir certificação para... Vamos ler primeiro assim, confie em mim. A administração poderá exigir certificação para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, conclusão de fases e de objetos de contratos, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Então, essa organização independente, acreditada pelo Inmetro, a certificação dela pode ser uma condição de aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos. Pode ser uma condição de aceitação de que a fase ela foi concluída, ou o objeto do contrato foi concluído, ou
para aceitar o material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Certo? Esse artigo dá um nó, mas com calma a gente chega do outro lado. E com isso, a gente encerra esse bloco e eu vejo vocês no próximo.